Meu irmão, tenha a bondade de abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. Esse texto é importantíssimo para tratar diversos assuntos, e dentre eles o assunto que nós vamos iniciar hoje, no estudo da Confissão de Fé de Westminster, que é o nosso documento, estudado em classe. Nós vamos, irmãos, particularmente estudar a fé salvadora, que é o capítulo 14 da nossa confissão. E esse texto vai nos ajudar nesse estudo. Não vamos ver apenas ele, mas ele dará a base inicial para o que pretendemos ver juntos. Por bondade, então, abra sua Bíblia. Vou proceder à leitura, acompanhe, para que você possa entender a exposição e ver no que esse texto se relaciona com a temática da nossa manhã. Diz assim a palavra de Deus: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Vamos ler o versículo 8, todos a uma só voz? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Aí o versículo 9 segue dizendo: não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Vamos orar? Pedir que o Senhor nos assista. Bendito Senhor, nós queremos, nesta hora em que a Tua palavra foi lida, pedir que o Senhor nos auxilie, cumprindo a promessa que o Senhor nos entregou na Tua palavra, de que o Teu Espírito nos guiaria a toda a verdade. Então, ó Deus, que o Teu Espírito ilumine as nossas mentes, assim como inspirou o escritor sagrado a registrar essas letras, para que, entendendo-as, possamos praticar para a glória do Teu nome. Oramos assim agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, a fé salvadora. Veja bem, se a confissão de fé faz questão de dizer que existe uma fé que é salvadora, é porque existe uma fé que não é salvadora. Isso pode até confundir um pouco a nossa mente, não é? Como assim, pastor? Existe uma fé que não é fé salvadora? Claro que existe. Por exemplo, Tiago capítulo 2, versículo 19 diz: você crê que existe um só Deus? E ele responde: fazes bem. Mas até os demônios creem e tremem. Obviamente, esse tipo de fé aqui não tem a capacidade de salvar os demônios, porque a Bíblia diz que ele não socorre a anjos caídos, mas a nós, seres humanos caídos, pela sua graça, ele nos socorre. Então, existe uma fé que é salvadora, e existe também uma fé que não é salvadora.
E aqui, irmãos, nós temos uma questão muito séria, porque existe a possibilidade de alguém experimentar desta fé, que de algum modo pode aparentar conceder salvação, mas que não concede. A gente costuma distinguir isso de forma muito fácil. Normalmente a gente ensina para a igreja isso também, e nós em casa ensinamos para os nossos filhos, que a nossa fé passa, obviamente, por uma característica nossa que Deus nos deu, quando nos fez a sua imagem e semelhança, Ele nos fez seres racionais, não é verdade? A nossa fé passa pela nossa racionalidade. A nossa fé passa pelo entendimento. Aliás, Romanos, capítulo 12, o apóstolo Paulo vai nos dizer que nós devemos apresentar a Deus o nosso culto racional. Nossa mente renovada. Renovai-vos pela transformação da vossa mente, que é o vosso culto racional, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a nossa fé tem um caráter o quê? Racional. E aqui está a grande questão. A nossa fé tem um caráter racional, mas ela não é apenas uma questão racional. Ela não pode estar só aqui, ó. A fé salvadora não está aqui só na mente. Sabe por quê? Porque é possível você, olha bem, conhecer a Bíblia, contar as histórias, entender as histórias. Veja que quando o Senhor Jesus fala algumas parábolas, por exemplo, a parábola do semeador, conforme está lá em Mateus 13, ele diz assim: eis que o semeador semear, e nós conhecemos a parábola, cai um tipo de semente em cada local, e aí os discípulos: Senhor, explica para a gente as parábolas. Ele diz: olha, semente tal é assim, e aí os cuidados dessa vida levou, semente assim cai em terra seca, e a outra o diabo retira, mas tem uma que produz fruto, a 30, 60 e a 100 por um. Não é assim? E aí os discípulos: mas por que o Senhor fala com eles em parábolas? Ele diz assim: para que, ouvindo, não ouçam, vendo, não vejam, enxerguem, e nem tenham o coração por mim transformado. Porque, aí a ideia lá, né? Tem gente que tem um pouquinho, mas até esse pouquinho que tem, lhe será tirado. A quem tem se lhe dará em abundância, mas a quem não tem, até o pouquinho que tem, lhe será tirado. As parábolas que o Senhor Jesus contava, todo mundo entendia. Ele é um mestre por excelência, ele explicava fácil, ele contava uma história para que todo mundo entendesse a moral da história. Só que, veja, quando os discípulos perguntavam: falam em parábolas para que ouvindo não escutem, vendo não enxerguem, não é que ele contava uma história difícil que ninguém entendia, não, para que só alguns entendam, não. É porque a fé ali, daquelas pessoas, ainda que te pudesse às vezes alcançar o nível do entendimento, não era uma fé que descia para onde? Coração. Então o que está aqui tem que descer para cá. Porque se o que está aqui com relação ao que você crê não descer para cá, essa fé, a expressão é complicada, mas é essa mesmo, é um mero assentimento intelectual. Vamos simplificar isso? É um mero conhecimento. Quantas vezes eu já lidei com pessoas na rua e disse: o senhor pastor, eu conheço a história tal, e começa a citar a Bíblia, versículo de cabeça. Eu digo: rapaz, e você? Como é que está a sua vida com Cristo? Não, eu não sou crente, não. Meu pai me ensinou, eu ia para a igreja quando era pequeno, então não sou crente, não. Você já conhece alguém assim? Eu tenho certeza que vocês conhecem alguém assim. Não é isso que a nossa confissão de fé está falando. A confissão de fé está falando da fé salvadora. E esse texto de Efésios 2, de 1 a 10, é especial para tratar sobre isso. Eu costumo dizer, eu já disse isso aqui na igreja, que você pense aí
você profissional da saúde, pense aí num PET scan, uma máquina vai medir você, tirar, não é tomografia não, como é o nome, gente? Me ajuda aí. É tomografia que chama? Ressonância, né? Uma ressonância, pense aí no que é melhor para ver, para enxergar. É a ressonância melhor que existe do ser humano. Dá o raio-x completo, tudo. Quem é você, o que é que Deus fez por você, quem é você agora. E por que Deus fez tudo isso? Olha que coisa linda. Quem era você, quem é você agora, como você foi modificado e por que você foi modificado. O que é que Deus fez por você? Com a razão. Não é lindo saber disso? O propósito pelo qual você está aqui. E este versículo 8 que eu pedi para vocês lerem de forma uníssona comigo, vai abordar a questão da fé salvadora. Vamos dar uma olhada no texto então de Efésios 2, de 1 a 8. Veja que o apóstolo Paulo escreve aos crentes de Éfeso, dizendo, aqui no capítulo 2, que Deus deu vida a eles. Olha aí para o versículo 1. Ele vos deu vida estando vós mortos no vosso delito e pecado. Não vou gastar o tempo aqui, que na confissão nós já passamos por esse estudo, mas estávamos mortos em delitos e pecados desde o nosso pai Adão, já nascemos nessa condição terrível. Que texto da Bíblia diz que a gente já nasceu assim, irmãos? Salmo 51, né? Em pecado me concebeu a minha, já nasci o que então? Pecador. Então, pecador, e quem é pecador está o quê? Morto espiritualmente. Quando Adão comeu a fruta lá, ele comeu, mordeu de ouro e caiu duro? Não. Então não foi só a morte física que entrou ali, entrou também a morte espiritual, né? Inimizade para com Deus. A partir dali, o homem estava morto. É por isso que, quando Deus vai dar a pena para eles lá, aparece, o que foi que vocês fizeram? Gênesis 3,15. A mulher que o Senhor me deu, que fez, né? Aí Deus chega assim: eu vou pôr inimizade, dona Eva, entre o seu descendente, dona Eva, a sua descendência serpente, e o descendente da mulher. Sabe por quê? Por mais duro que isso seja, porque a partir da queda, todos os homens estão sob a descendência de Satanás. É o príncipe desse mundo. A humanidade está sob a júdice de Satanás. E aí Deus falou: não vai ficar desse jeito não. Sabe por quê? Porque eu vou resgatar alguns. Eu vou trazer alguns, eu vou resolver a situação. E isso vai ser por meio dessa inimizade. Vou pôr inimizade, Eva, entre o seu descendente, Eva, e a descendência de Satanás. Qual é a ideia aqui, irmãos? Que aquele que iria nascer de Eva, iria esmagar a cabeça do diabo. Então, todos os homens estão mortos quando nascem, espiritualmente mortos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Versículo 2: nos quais vocês andavam outrora. E aí diz como é que as pessoas andam aí sem Deus, né? Como é que eles andam? Vê o raio-x, se não é o raio-x do ser humano mesmo. Segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, quem é? Satanás. Do espírito que agora atua agora nos filhos da desobediência. Os filhos de Satanás, filhos da desobediência. Então lá, descendência de Satanás. Entre os quais também todos nós andávamos outrora, versículo 3. Especifica de novo como é que a gente andava. Segundo as inclinações da nossa carne, veja aí o versículo 3. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, aqui por natureza, tá? Você pode substituir aqui por nascimento, tá? Desde que a gente nasceu. Éramos, por nascimento, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Todos filhos da ira, debaixo da ira de Deus, mortos nos seus delitos e pecados. Que situação terrível, andando de acordo com a carne, andando de acordo com os pensamentos, fazíamos o que a nossa natureza pedia. E a gente estudou recentemente aqui, que é do coração do homem que procede, prostituição, mentira, fazendo isso aí, essas coisas ruins que estão aqui no nosso coração. Era desse jeito que a gente andava. Esse é o raio-x do homem sem Deus.
E aí tem o mais, para mim é o mais bonito da Escritura. É o mais impactante. Porque nessa situação que a gente merecia, irmãos. Condenação eterna, já estava morto, seguia morto e ia direto para o inferno. Agora o que é que Deus fez? Veja aí a partir do versículo 4, com esse mais. É que é o mais bonito, né? É muito lindo esse mais na Escritura da Ana Rosa. É muito bonito. Olha o que é dito aqui. Mas Deus, porque nós somos muito bonzinhos, é assim? Mas Deus, porque Ele viu na gente alguma coisinha ali, é assim? Mas Deus, sendo rico em misericórdia. O que é misericórdia? Colocar o córdia, é o quê? Coração. Não vou fazer coração mais aqui não, porque os jovens pegam os corações que eu faço aqui e fazem meme. Tem um meme meu aí fazendo coração na internet, que eu fiz aqui. Eu fiz um coração para a Laísa e pegaram minha foto eu fazendo assim coração e virou meme. Fizeram meme com o pastor também. Esses jovens são terríveis. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, olha a riqueza da misericórdia. Lembra lá quando Moisés pediu para ver? Senhor, deixa eu ver a glória. Aí Deus falou assim, não vou deixar não, meu filho, que você não pode ver minha glória e ficar vivo. Não, mas eu quero ver sua glória. Então é o seguinte, você fica aqui atrás da pedra, eu vou passar, vou botar a mão na frente e vou mostrar minha glória para você. Aí Deus passou. E ele diz assim, então Deus mostrou a sua glória. E é dito lá em Êxodo, terei misericórdia de quem me aprover, tem misericórdia. Compadecer-me-ei de quem me aprover, tem compaixão. Qual é a glória de Deus? Ele diz assim, ei, eu tenho misericórdia de quem eu quero. Moisés saiu dali com o rosto brilhando, lembra? Aquela ocasião que ele chegou com o rosto brilhando, porque viu ali Deus passando de costas, atrás da penha, com a mão assim tapando, porque ninguém pode ver a Deus e ficar vivo, né? Você não aguenta não, Moisés. Misericórdia. Nosso Deus é rico em misericórdia. E por causa dessa misericórdia, Ele resolveu salvar a mim e a você. Então, mas Deus, sendo rico em misericórdia, qual é a razão? Veja aí, por causa do grande amor com que nos amou. Irmão, que amor que a gente não compreende, né? Que não tinha razão nenhuma para nos amar, mas nos amou. Por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. E aí ele diz, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha que coisa linda. Para mostrar, e aí tem a razão, né? Por que Ele fez isso tudo? Por que Deus fez isso tudo? Versículo 7, olha aí para a sua Bíblia. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. E aí o versículo da nossa lição. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então nós somos salvos porque fizemos coisas boas? Nós somos salvos porque somos bonzinhos? Nós somos, é isso? É assim? Não, que eu saiba, o texto está me dizendo aqui que eu estava morto, fazia a vontade da carne, dos pensamentos, era filho de Satanás, estava lá na bagaceira, como diz na Bahia. Mas Deus olhou para mim e fez assim, não, eu vou resgatar esse rapaz, eu vou resgatar essa moça. Por quê? Por causa da sua misericórdia, do grande amor com que Ele nos amou. E não somente fez isso, nos ressuscitou juntamente com Cristo, nos colocou para sentar nos lugares celestiais. E nos diz, olha, isso foi feito pela graça. E a graça alcançou vocês por meio de uma coisa. Que coisa foi essa? Mediante a fé. Essa é a fé salvadora. Vocês são salvos pela graça, mediante a fé. E outra coisa, essa fé e essa graça não vem, olha para o texto aqui, não vem é um quê? Um presente de Deus. É dom de Deus, para que ninguém se glorie. Ninguém vai bater no ponto. Seu Raimundo
Não vai poder bater no peito. Eu me salvei, eu aceitei a Jesus. Você aceitou nada, você aceitou. Por quê? Porque Deus agiu em você primeiro. Não foi você que aceitou a Cristo com sua boquinha? Falou sim, eu aceito? Foi. Você falou com sua boquinha, mas para que você tivesse aceitado a Cristo, Cristo te regenerou, te transformou, mandou o Espírito abrir seus olhos, tirar seu coração de pedra e botar um coração de carne no lugar. Não de obras para que ninguém se glorie. Olha que coisa linda, versículo 10, irmãos. Tá, eu recebi tudo isso. Mas é para a gente ficar sentado no banco da igreja? Não, de jeito nenhum. Olha o versículo 10. Pois somos feitura, olha que palavra linda, feitura. É o escultor maravilhoso que a gente foi criado, pecou, fomos agora recriados. Somos feitura dele. Criados em Cristo Jesus. Então não estamos mais sob Adão, sob a condenação, sob o senhorio do diabo. Fomos recriados, feituras de Deus, recriados em Cristo Jesus. Para quê, irmãos? Para boas obras. Você entendeu onde a obra entra? A obra não vai entrar para te salvar. A obra entra uma vez que você foi salvo. Agora que você é salvo, as boas obras vêm todas. Nunca você fez boa obra para ser salvo. Nunca. A única obra que nos salva é a obra de Cristo, na cruz do Calvário. Então, porque pela graça sois salvos, mediante, então somos salvos graciosamente por Deus, mas por meio do quê? Por meio da fé. Que fé é essa? Fé salvadora. É só um conhecimento de Deus, apenas intelectual? Não. É um conhecimento que toma a minha mente, mas toma também o meu coração, as minhas ações. Aí a confissão de fé vai dizer assim, textualmente, tá? Se você tiver uma confissão de fé, você vai poder abrir ela aí no capítulo de número 14. A fé salvadora. Olha o que ela diz textualmente. A graça da fé. A graça da fé. Então, exatamente o que a gente acabou de ler, né? Pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação da sua alma, é obra do Espírito de Cristo. É obra que o Espírito de Cristo faz no coração deles e é ordinariamente operada pelo ministério da palavra e por esse ministério, bem como pela ministração dos sacramentos e pela oração, ela é aumentada e fortalecida. Então, o que é que... Resume isso aí, pastor, deixa mais fácil aí. O que é que esse primeiro pontinho da confissão de fé está falando? Bem simples. 3 coisas aqui para a gente não esquecer, gravar. Primeiro, a graça da fé, ou seja, o presente da fé que nós recebemos, é uma obra de Deus no nosso coração. Certo? Acabamos de ver isso, não foi? Estávamos mortos, mas Deus, sendo rico em misericórdia. Então, quem foi que operou a salvação no nosso coração? Deus. Ok, irmãos? Então, a graça da fé é uma obra divina no coração dos eleitos. Primeira coisa. Então, a graça de fé é uma obra divina, é Deus quem opera em nós. Segunda coisa, essa fé, essa graça da fé, opera em nós por aquilo que nós vamos ver aqui, são os meios pelos quais Deus deixou para que essa fé opere. A gente vai chamar esses meios de graça, tá? Então veja, a fé é operada por Deus, utilizando, irmãos, os meios de graça. Quais são os meios de graça? Bem tranquilos que a gente vai ver aqui, tá? Palavra, sacramentos e oração. Tá bom? Então veja, se a fé é dada por Deus e ela opera em nós através de meios que o próprio Deus deu para a gente, obviamente ela vai ter um caráter onde a fé vai crescer, vai se desenvolver no crente. Então esse número 1 aqui, a primeira sessão
desse capítulo 14, Fé Salvadora, vai justamente falar sobre isso. É uma fé que é operada por Deus, por meio da palavra, dos sacramentos e da oração, e que se desenvolve na nossa vida. Vamos trabalhar isso aqui primeiro, irmãos. Primeiro, eu queria ver com vocês que essa fé é operada pelo ministério, ordinariamente, pelo ministério da palavra. Então, se fomos abençoados por Deus para crermos, nós necessariamente vamos ter que ter ouvido o quê? A palavra. Certo? Como é que a fé chega na gente? Deus dá. Mas Deus dá por meio de quê? O primeiro meio de graça, o mais importante deles é a palavra. Sem a palavra, você não teria fé. Lá atrás nós estudamos, lá atrás, aqui, os dois tipos de revelação principais. Revelação natural e revelação especial. Lembram disso? O Salmo 19 vai tratar disso. Quer ver que você vai lembrar? Os céus proclamam o quê? A glória de Deus. E o firmamento anuncia? Não há discurso, não há palavras, contudo, em toda a terra se faz ouvir a sua. Então o céu proclama, anuncia a Deus. O firmamento, as coisas criadas anunciam a Deus. Então, revelação natural. Natural. Você olha para as coisas criadas e vê, uau, não é possível. Existe um Deus. Sem uma palavra, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Só que o Salmo começa falando da revelação natural, só que essa revelação natural não nos salva, é incapaz de salvar. Ninguém vai olhar para o céu e dizer assim, existe um Deus e vai ser salvo. Por isso que aprove a Deus nos dá o quê? A sua. E aí você vai ver depois do Salmo 19 dizendo, a palavra do Senhor é... Vamos ler, vamos ver, abre aí rapidinho o Salmo 19. Só para você ver. Confira aí na sua Bíblia. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagens, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até o confim do mundo. Deus sendo revelado por meio das coisas que foram criadas. Só que essa revelação não salva ninguém, tá, irmãos? A gente está falando da fé salvadora. Como é que a fé vem? Para olhar para o céu? Não, isso aí não vai salvar ninguém. É necessário, para além da revelação natural, uma revelação especial. Que revelação é essa? Está lá. Onde é que está isso no Salmo? Dê uma olhada aí no Salmo, por favor. A partir do versículo 7. Uma série do que a gente chama no hebraico de paralelismos sinonímicos. Para falar da palavra. Veja o primeiro deles. A lei do Senhor é... E faz o quê? O que é que restaura a nossa alma? A alma do pecador que está morto. É o que é que restaura? A lei do Senhor. Que é o quê? Perfeita. E faz o quê? Restaura a alma. Será que tem algum sinônimo aí para a lei do Senhor? Acho que tem. Veja o versículo 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Será que lei do Senhor e preceito do Senhor é a mesma coisa? Eu acho que é. Se você for logo para baixo ainda no versículo 8, o mandamento do Senhor é puro e faz o quê? Ilumina os olhos. A lei do Senhor, os preceitos do Senhor, mandamento do Senhor, tudo referência à palavra, revelação especial. Vou esquecer disso? Não vou esquecer mais, né? Do que é revelação especial. Vou esquecer, gente? Não vou esquecer mais. Aí o versículo 9. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Aí depois, os juízos,
todos sinônimos da palavra de Deus. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e mais doces que o mel e o destilado dos favos. Dá vontade de ficar aqui no Salmo, mas eu tenho que voltar para a lição. Louvado seja Deus. Então, irmãos, a graça da fé pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação da sua alma é uma obra que o Espírito de Jesus Cristo faz no nosso coração. E Ele faz isso por meio da palavra. A fé colocada no nosso coraçãozinho por meio da palavra. Muito bem. Ordinariamente por meio da palavra. Só que olha que coisa linda. Irmãos, o restante aqui dessa sessão 1 vai dizer assim: esse ministério, pregação da palavra, bem como por esse ministério, ou seja, a pregação da palavra, bem como pela administração dos sacramentos e pela oração, esta fé é aumentada e fortalecida. Então veja, nós somos salvos pela graça, mediante o quê? A fé. Isso não vem da gente, é dom de Deus, tá? Então a fé chegou para a gente por meio do quê? Da palavra. Só que ela chegou, vai ficar do mesmo jeito a minha vida toda, essa fé? Não. Ela vai ser aumentada e vai ser fortalecida pelos sacramentos, pela própria palavra, continuidade da palavra, mas também pelos sacramentos e pela oração. Se você for lá para 1 Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3, por bondade, faça esse passeio aí, bíblico comigo. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 3, você vai ver Pedro ensinando ali aos crentes da dispersão como é que eles deveriam entender que a fé e aquilo que a gente vai chamar de meios de graça devem sustentar, devem amparar aqui a nossa vida espiritual, como nós devemos crescer espiritualmente, crescer, aumentar a nossa fé. Diz assim: despojando-vos, portanto, o que é despojar, gente? Joga fora, né? E em outros momentos aqui ele vai falar da ideia de tirar, colocar uma veste e tirar outra veste, tirar a veste antiga e colocar a veste nova, despojar, né? Tirar o que não presta, despojando-vos, portanto, do que? Da maldade, do dolo, tudo lá para trás, ó, de hipocrisias, invejas e toda sorte de maledicências. Olha só que coisa linda, versículo 2: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado, olha, irmãos, crescimento para a salvação, se é que já tendes experiência de que o Senhor é bondoso. Então, se você recebeu já a fé salvadora, agora você quer o quê? Você já viu um neném, uma criança, querendo tomar o leite da mãe, o peito da mãe para tomar o leite, recém-nascido? Quando bate fome, o chorinho é pequeno, não. Aqui a gente tem Paulinho não toma nada, Paulão ainda está mamando, né? Paulão ainda está mamando, Maria. Quando chora para mamar, como é que é? Chega. É um negócio, o negócio é forte, né? E ansiando ali pelo leite, querendo se alimentar. Paulo está dizendo, olha, é assim que o crente deve querer aumentar a sua fé, desenvolver a sua fé, se alimentar da fé, fortalecer a sua fé. E para que isso aconteça, irmãos, tem os meios de graça, certo? Não é à toa que Timóteo, escrevendo a Timóteo, Paulo vai dizer assim, olha, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, de que desde a infância sabes as sagradas letras, ou seja, a palavra,
que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé. Sabedoria, crescimento. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil, olha só, para ensino, para repreensão, para correção e para educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Meio de graça. Fé que cresce, que é robusta, que se sustenta. E é de graça mesmo, porque o salmista diz assim no Salmo 147, versículos 19 e 20, que Deus mostra a sua palavra a Jacó e as suas leis e preceitos a Israel. Não faz assim a nenhuma outra nação, todos ignoram seus preceitos. Como assim, pastor? Deus escolheu, ele mostra para quem a sua palavra? A Jacó. Ele mostra a palavra dele a quem? A Israel. Os outros ignoram. Você entendeu o tamanho da graça que a gente tem? Ele escolheu para sermos como que aqueles que recebem desse leite espiritual. Nos gerou para que nós venhamos a crescer. A palavra de Deus, diz o escritor aos Hebreus, é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Essa é a palavra de Deus. Então, irmãos, veja que a nossa vida, a vida cristã, é uma experiência maravilhosa. Começa de forma espiritual. Pela graça sois salvos mediante a fé. Sobrenatural. O Espírito de Deus aplica a obra de Cristo ao nosso coração. Nós que estávamos mortos espiritualmente, ele nos regenera. Lembra lá da regeneração? O que é regeneração? O homem sem Deus, morto na lei dos pecados, ele não conhece as coisas espirituais. Não tem como conhecer, ele não entende. A Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Está lá morto. Então, o Espírito de Cristo vai e nos regenera. O que é a regeneração? Transforma a gente. Transforma a gente. Muda a gente internamente, para que a gente tenha ouvidos para ouvir a palavra. Lembra lá? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é assim? É o Espírito que faz. Quem tem para ouvido, por que a pessoa tem ouvido para ouvir? Porque ela era boazinha, boa mãe, bom pai? Não. Porque Deus veio, transformou ela, regenerou, trocou o coração, abriu os olhos, regenerou. Aí, à medida que Deus faz essa regeneração interna, o próprio Deus que age internamente, preparando a pessoa, vem externamente e diz: pregue o Evangelho. Aí a pessoa vai ouvir, já está capacitada internamente e vai ouvir. A gente chama isso de graça irresistível ou vocação eficaz. São termos que a gente usa, vocês devem ter ouvido isso o tempo todo. Deus regenera internamente e irresistivelmente chama. Ele dá todo o aparato para que a gente possa dizer: sim, eu vou, eu aceito. E ele nos regenera, nos leva ao arrependimento dos nossos pecados. E isso se chama, obviamente, irmão, salvação, pela graça, mediante a esta fé. Agora, o que acontece é que muitas vezes, quando a gente se converte, a gente pensa assim: tá, agora eu estou convertido, e uma vez que Deus me salvou, pronto. Não. A mesma graça que você recebeu para que você tivesse fé, para dizer sim a Cristo e a mensagem do Evangelho, vai continuar operando em você. Para quê? Para que essa fé que começou pequena possa fazer o quê? Crescer, se desenvolver, se fortalecer. Não é só lá no começo, irmãos. Eu creio, tá, eu creio. Agora que eu creio, eu vou fazer o quê? Vou para a escola dominical. Você já viu aquele crente que acha que não precisa mais de escola dominical? Não, já frequenta a escola dominical há 30 anos. Vou ficar lá ouvindo aquela mesma coisa tudo de novo.
Aí você devia dizer assim: olha, cidadão, você devia mesmo é tomar vergonha na sua cara. Porque se você não está atendendo uma coisa que você ouve há 30 anos, é porque está faltando vergonha. Aliás, irmãos, como é que o crente não cresce? Me explica aí, me responda isso. Como é que o crente... Aí você diz: eu sou crente. A Bíblia diz que a semente que caiu na boa terra produz o quê? 30, 60 e a 100 por um, não é assim? Frutifica. Jesus Cristo disse: eu sou a videira verdadeira, vocês são... Todo ramo que está em mim produz o quê? Inclusive ele poda, tá? Ele poda o ramo, que é a disciplina que ele dá, para que depois da poda, não é assim que nem o cabelo, né? A mulherada vai cortar o cabelo, ele tem que cortar só a pontinha. Por quê? Para crescer bonito, não é assim? Deus vai lá também, disciplina a gente para crescermos mais bonitos. Né? Ó, disciplinar. Então, irmão, como é que a pessoa diz que é crente e não cresce? A fé não desenvolve. É a mesma vida toda enfrentando aquelas mesmas coisas, não tem como. Quer ver um texto que vai ajudar a gente? Abra, por favor, sua Bíblia em Hebreus 5. Não estava no meu esboço aqui não, mas eu também não costumo falar o que não está no esboço, mas... Esse texto, eu acho que é um texto que pega assim, eu acho que ele pegou a turma, sabe aquele texto que dá uma sacolejada, arrumada no povo, dá o freio de arrumação, sabe como é o freio de arrumação? Meus filhos estavam brincando muito no carro, eu digo: eu vou dar um freio de arrumação, está tudo no carro, né? Estão discutindo ali atrás, eu vou dar um freio de arrumação, brincando com eles. Aí dou uma freada no carro, o carro vai, pum, dá uma arrumada, né? De vez em quando a gente precisa dar uma arrumada, né? Ó, dá uma sacudida para ver se apruma. Olha o que esse texto faz. 5:11. A este respeito, Hebreus 5:11. Temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porque vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, ou seja, está lá na igreja a vida toda, a essa altura do campeonato já devia ser professor, já devia ser mestre, devido ao tempo está lá ouvindo. Eu quando fui fazer graduação, quanto tempo é? 4 anos, né? 4 anos. Vai fazer o bacharel, né? 4 anos? Aí fui fazer mestrado 2 anos. Né? Doutorado mais 4 anos. Só aí já tem 4. E isso sem contar com os outros, né? Quem continua estudando. Eu mesmo fiz uns 4 de bacharel. Então, parei de estudar agora. Você botar aí 10 anos de ensino, o cara já dá para ser doutor. Não dá? 4 de bacharelado, 2 de mestrado, mais 4. 10 anos. Pense aí, 10 anos de escola dominical. Já dá para você ser doutor, né? O cidadão ouvindo. Aí ele diz aqui: pois com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque irmãos, não cabe mais, tem coisa que não cabe. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática... Olha só, o alimento sólido para quem é? Para os adultos. Aí ele vai dizer, vai especificar: para aqueles que pela prática, não é só pela prática, tem aí sim as suas faculdades exercitadas
para discernir não somente o bem, mas também o mal. Sabe o que ele está dizendo aqui? Rapaz, eu vou ter que explicar para vocês de novo o que é o batismo, o que é a Santa Ceia, o que é... Você está entendendo o que ele está falando para aqueles não? Vocês estão a vida toda aprendendo isso, mas aí ouve, aí o pastor pergunta, você entendeu o que é aquilo depois do outro domingo? Ninguém lembra o que é. Não, devido ao tempo decorrido, já deviam ser mestres, e precisa que fique de novo explicando as mesmas coisas. Irmãos, infelizmente, a gente é desse jeito, né? Ele diz, mas quem é assim é criança. Não está pronto para comer carne. Só... Está aqui o Paulão. Paulão está aqui e Paulão está começando a comer a papinha. O filho do Samuel. Eu estava lembrando, né? Da papinha. Estava falando com o Samuel mais cedo, não foi, Samuel? Da papinha. Aí tem um meme na internet de um menino comendo kiwi. Vocês já viram? Já viram? Aí a mãe bota naquele cadeirão de bebê, menino mesmo, bebê. Aí é a primeira vez que vai introduzindo, né? Aquela questão de deixar o menino lambuzar mesmo. Eu acho que eu sou desse, né? Bota naquele cadeirão lá, bota a comida aqui e deixa pegar com a mão mesmo, para sentir o alimento. Tem o processo educacional, né? Aí o menino pegou o kiwi assim, aí veio com um gosto, foi na boca. Aí quando colocou na boca, chega, ele foi para trás, assim. Aí voltou, espremeu o olho assim, olhou para o kiwi, colocou na boca de novo, aí foi de novo, ele terminou que comeu o kiwi todinho, né? Então, quando o menino está ali, descobrindo o alimento, é assim, né? O crente é a mesma coisa, irmão, está ali, tomou leite, vamos engrossar isso aí vai para a papinha, introduz as verduras, não é assim? Primeira papinha salgadinha sempre é mais difícil, porque você pode... sem muito tempero, não pode botar muito tempero para que neném, tem que ser aquela coisa. Você come, você prova, pega aquela papinha da Nestlé, que eu não recomendo não, tá? Produz a própria papinha que é melhor, senão a nutricionista vai me pegar em casa, tá? Mas aquela papinha da Nestlé que a gente dava, que abria toque, que era o frasquinho que abria, né? Prova aquele tempo, tu vê, a salgada. É ruim que isso, né? Aquele negócio com gosto de nada. Mas você não pode botar o tempero. As de frutinha, os meninos, as primeiras salgadas, eles chegam e fazem careta para comer, né? Porque é salgado, primeiro, introduzindo sal. E aí, irmão, as coisas da fé, tem gente que não foi nem para papinha ainda. Está no leite. Não aguenta. Se der a papinha, vai passar mal. Que nem o povo que chega lá em Salvador. Chega lá em Salvador, quer comer acarajé. Eu digo, coma um só, meu filho. Você nunca comeu, não? Eu sempre falo, coma um só. Esse negócio de estar quente ou frio é meio lenda, tá? Tem a pimenta lá, você pode pedir quente e frio, mas é meio lenda. Você já deve ter ouvido dar quente e tá frio, né? Então o cara quer chegar já... É os dois problemas. Tem gente que já quer chegar com bebê, querendo comer carne. Não dá. Meu filho, não. Já quer estudar escatologia quando chega na igreja. Não, meu filho, escatologia é depois. Vamos aqui para o início. Agora... está errado quem não tem a sua fé desenvolvida, quem não cresce. A fé salvadora foi entregue pela graça mediante a fé, mas ela é desenvolvida pela palavra. A fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Desenvolvida pelos sacramentos. Então, quando você está aqui vendo um batismo, e é por isso que eu pego a água mesmo. Nosso batismo é por aspersão, mas eu pego a água com gosto. Aí o menino vem, eu pego a água com gosto. Para o último que está lá atrás ver. E tchá! Por quê? Por quê, irmãos? A gente está estudando isso na quarta-feira no Catecismo Heidelberg. Você é ricamente abençoado. Quando você vê aquilo, aquela água significa que uma pessoa imunda, suja, morta dos seus delitos e pecados, está sendo limpa, lavada, regenerada por Cristo Jesus. Você está lembrando o que Jesus fez por você. Você está sendo abençoado, sua fé está sendo fortalecida, você está recebendo graça da parte de Deus. Ceia é a mesma coisa. A ceia não é só um memorial, a gente estudou isso também na quarta-feira. Ali, né, na frente, em memória de mim, as mesas ficavam
antigamente das igrejas, escrevia assim na madeira, em memória de mim. Vocês já viram essas mesas assim? Né? Muitas igrejas por aí. Aí dizem, não, a ceia é um memorial. Não é só um memorial, você está recebendo graça para a sua vida. Você entende que você está em comunhão verdadeira com Cristo, você está participando da substância de Cristo ali realmente. O pão não vira o corpo literalmente, mas você está realmente participando de Cristo. Uma realidade que é espiritual. Realidade não é só o que é físico não, tá, gente? O que é espiritual é real também, não é? A gente vê a Deus? A gente vê a Deus? Mas Deus é real? Então é real. Então, Deus nos salvou para que nós venhamos a progredir, irmãos, na nossa fé. Não pode ficar andando aqui tomando leite a vida toda. A fim de proclamardes as virtudes, não é assim? Daquele que vos tirou. Você foi salvo com a finalidade. Como é que você vai ensinar a outros? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco até a consumação do século. Como é que você vai ensinar outros se você está tomando leite? Vai ser vergonhoso você pegar outra pessoa para ensinar se você está há 30 anos na igreja tomando leite ainda. Sabe por quê? Porque o rapaz vai passar 6 meses e ele vai começar a estar tomando papinha e você que ensinou ele está tomando leite ainda. Vai ser vergonhoso, não vai não? Imagina que situação terrível. Não pode, de jeito nenhum. Então, irmãos, a palavra de Deus afirma que nós somos salvos, né, para boas obras que Deus de antemão preparou para que a gente ande nelas. E tem um versículo que eu queria ler com você agora. Abra sua Bíblia, por favor, em Filipenses 2, 13 e 14. 12 e 13. Filipenses 2, 12 e 13. Este versículo ele é tão precioso, gente. Quando a gente utiliza os meios de graça que Deus nos dá, tá, irmãos? Qual é a ideia? Que o Deus gracioso que nos salvou pela sua graça, né? Esse Deus gracioso, Ele concedeu para a gente meios de desenvolvermos a nossa salvação, a nossa fé. Olha aí. Vamos ler uma só voz os versículos 12 e 13? Todos juntos, Filipenses 2, 12 e 13. Diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Amém. Olha só. Desenvolvei a vossa salvação. Ô pastor, mas a salvação não é pela graça? Mediante a fé? Como é que eu vou desenvolver? Isso mesmo. Você foi salvo, não foi? Pela graça, mediante a fé. Agora que você está salvo, desenvolver a vossa salvação. O espectro aqui, dentro da doutrina da salvação, que Paulo está dizendo é: fortaleça a sua fé. Ou seja, se santifique. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Esse versículo ele é maravilhoso, porque ele é usado, dentro das coisas, para defender a nossa dupla perspectiva. A gente vê isso muito na nossa teologia, da boa teologia bíblica e reformada. Deus é soberano, mas nós somos responsáveis. Soberania de Deus e responsabilidade, as duas coisas andam juntas, de mãos dadas. Se você quer provar isso na Bíblia, em 2 versículos, juntos, você vai ver aqui: desenvolvei a vossa salvação com
temor e tremor. De quem é a responsabilidade? De quem? Quem é que deve desenvolver? Eu e você, não é? Aí veja o versículo de baixo. Porque Deus é quem efetua em nós o querer e o... Não entendi nada, pastor. É isso mesmo, a gente não entende mesmo, não. É sua responsabilidade humana, mas Deus é quem faz soberanamente. Você compreende, meu irmão? Aí você diz, não, mas você aceita, não aceita? Pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus ofereceu coisas específicas a fim de que a gente obtenha os resultados que Ele espera. Desenvolver a nossa salvação. E essas coisas nós chamamos meios de graça, tá bom? Quando você utiliza aqui, vem ouvir a palavra, medita na palavra em casa. Quando você participa do sacramento da Santa Ceia, e quando você ora pelos seus irmãos, você está recebendo graça da parte de Deus. Tá certo, irmãos? Muito bem. A gente está se aproximando do final da aula, e a confissão tem mais 2 sessões. Só que essas 2 sessões, elas estão tão contidas na primeira, que a gente vai lê-las e perceber que nós já desenvolvemos aquilo que precisávamos. A segunda sessão diz assim, por essa fé, o cristão, segundo a autoridade do mesmo Deus que fala em sua palavra, crê ser verdade tudo quanto nela é revelado. Vou ler tudo e daqui a pouco a gente volta e explica rapidinho. E age em conformidade com aquilo que cada passagem contém em particular, prestando obediência aos mandamentos, tremendo às ameaças, ou seja, temor e tremor, né? Tremendo diante das ameaças da palavra. Porém, os principais atos da fé são, salvadora, aceitar a Cristo, firmar-se nele pela justificação, santificação, vida eterna, e isso em função do pacto da graça. Vou resumir isso. Está muito grande, pastor, não deu para eu gravar, para eu decorar. Vou resumir isso aqui rapidinho. Pela fé, o crente vai fazer o quê? Acreditar na palavra de Deus. Amém? A gente acredita na palavra de Deus como? Sois salvos pela graça mediante a fé. Tranquilo? Muito bem. Pela fé, o crente obedece aos mandamentos. Cristo diz que quem me ama é aquele que ouve os meus mandamentos e os guarda, e os pratica. João, primeira carta de João, testes de vida. Chega lá o tempo todo, você vai ver isso. Aquele que diz que ama a Deus, não ama o seu irmão, é o quê? Mentiroso. Nele não está a verdade. E por aí vai. Então, quem tem a fé verdadeira, tem, porque a recebeu através da palavra, passa a obedecer aos mandamentos. 3, vive em esperança, obedecendo a cada texto da palavra, esperando que Cristo volte, irmãos. Não é? Também Pedro escrevendo, qual é a razão? Se alguém perguntar assim, qual é a razão da sua esperança? A Bíblia vai dizer, Cristo Jesus, esperança da glória. Pedro vai dizer que nós devemos estar prontos para responder todo aquele que arguir a razão da esperança que está em nós. Qual é a razão da nossa esperança, irmãos? Cristo Jesus. Qual é a nossa esperança? Cristo Jesus, esperança da glória. O que é que a gente anela? O que é que a gente espera? Que Cristo volte, venha para fazer o quê? Buscar a sua igreja, resgatar a sua igreja. Essa é a nossa esperança. Então, quem tem fé tem, Salvador tem esperança. Uma fé que veio pela palavra, que obedece aos mandamentos e que tem esperança. Ok? Uma fé que aceita a Cristo como único meio para a salvação. Então, a gente já viu isso. E por fim, irmãos, ele diz aqui, no terceiro momento, para finalizar, que essa fé que a gente recebe pela graça
tem diferentes graus, e a gente já viu isso também. Ela pode ser, às vezes, fraca, às vezes, forte. Pode ser perturbada, pode ser enfraquecida, mas nunca morta. Nunca morta. E por quê? A Constituição vai dizer porque alcançamos a vitória, atingindo a perfeita segurança de que Cristo não somente é o autor, mas o consumador da nossa salvação. E para finalizar, a gente vai ler um texto. A ideia aqui, irmãos, dessa terceira parte, é que é o seguinte: a fé da gente pode ser abalada? Pode. A gente já viu que pode ser uma fé infantil e que pode ser uma fé madura, não já vimos isso? Ela também pode ser abalada, vem uma doença séria, uma coisa, nós podemos ter a fé abalada, ela pode ser abalada. Mas graças a Deus que ela nunca vai ser morta nos eleitos. Ninguém tem o poder de arrancar sua fé. Satanás não tem o poder de arrancar sua fé. Certo? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Porque eu estou bem certo de que nem anjo, nem principado, nem poder, autor, nada, profundidade, nada pode o quê? Nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Pode, ninguém pode arrancar a fé. É fé salvadora. Se foi Deus te deu, nada pode arrancar isso de você. Você pode estremecer, cair, tropeçar. Deus vai lhe disciplinar, vai lhe constranger e você vai voltar para o caminho. Louvado seja Deus por isso. Por quê? Porque é que aquele que começou a boa obra há de completá-la. Se ele lhe deu a fé salvadora pela graça, ele vai desenvolver. E isso você vai chegar até o final. Não é? Aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Aos que chamou, aos que conheceu, chamou, aos que o chamou, justificou, e aos que justificou, glorificou. Ele vai fazer tudo. Está garantido. Você tem a sua... pastor, esse negócio de estar garantido é horrível, porque... Então vou viver, vou para o mundão. Quem pensa assim, eu sou eleito, então eu vou agora para a bagaceira, porque eu sou eleito. Sabe o que é que isso mostra? Nunca conheceu a Deus. Porque um eleito não pensa desse jeito. Tá? Não pensa de jeito nenhum. E qual é a nossa certeza? Vou dizer para vocês agora, irmãos, para a gente finalizar, abra sua Bíblia em Hebreus 12, 2. Sabe o que é que Cristo fala? Não é aqui em Hebreus 12 não, mas ele fala: eu conheço as minhas ovelhas. Elas estão aonde? Nas minhas mãos. E das minhas mãos ninguém as pode o quê? Arrebatar. Tá certo? Para finalizar, vamos ler Hebreus 12, 2. Vamos ler a partir do 1, só para contextualizar. E já fica, irmãos, vamos ler esse aqui, e o nosso texto vai ser Efésios 2:8, tá? Aquele primeiro que a gente leu, para a gente recitar juntos. Por bondade, deixa aí marcadinho Efésios 2:8, para recitarmos daqui a pouco. Hebreus 12, 1 e 2. Vamos ler juntos? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos ascendia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o qual, em troca da alegria que lhe está proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Jesus Cristo é o quê? Autor, aquele que lhe deu a fé, autor da sua fé,
Ele é autor e também é o quê? Será que ele vai ser para alguns, ele é autor e aí não deu jeito, Jesus não tem poder não, ele falhou ali, não vai consumar? Será, irmãos? Não, ele é o quê? O autor e o consumador da nossa fé. Que Deus nos abençoe.